Abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo de número 21. Sentado como vocês estão, pode permanecer sentado. Eu estou falando toda a Santa Ceia, aquela semana que nós podemos considerar da semana da morte de Cristo. A última Santa Ceia eu falei da entrada triunfal de Jesus Cristo. A entrada triunfal. Ele montado num jumentinho, entrando em Jerusalém, aquela multidão ovacionando ele como rei, colocando folhagens na terra e panos e gritando: Hosana, Hosana ao Deus nas alturas, cantando também Salmo 24. Esse Deus humilde, montado num jumentinho, agora também recebe expressões como essa: ó portais eternos, gritem todos, Ele é o Rei da Glória. E o povo cantava: quem é o Rei da Glória? E apontava para Jesus, o Deus forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Essa cena maravilhosa é 29 de março do ano 33, é o domingo de Ramos, é uma manhã. Nós estamos agora nesse cenário de que causou grande perturbação para o imperador César, porque agora surge um novo rei, o povo nomeia um outro rei. Os alicerces dos impérios não resistem a essa nova notícia. Eles já planejam a morte de Cristo. É sempre bom lembrar de que não foi os homens que mataram Jesus. Jesus não é um mártir. Jesus se entregou à sua própria morte. Ele prepara o ambiente para se entregar para a cruz. Os poderes agora são confrontados. E o primeiro poder que ele confronta é o poder de César, do Império Romano. Agora, nesse domingo de Ramos, 29 de março do ano de 33, que nós vamos analisar a tarde de domingo e também a segunda-feira, nós vamos ver algo aqui que agora Jesus vai começar a mudar a vertente. Jesus vai começar a mexer com os religiosos, o judaísmo, essa casta de gente que mostrava que era moralmente perfeita, mas não existia Deus. Lá dentro do templo, quando ele sai, a primeira coisa que ele faz, depois que ele desce do jumento, é ele entrar dentro do templo e dizer assim: esse templo era para ser conhecido como casa de oração, e não é casa de oração. Ele faz essa denúncia porque todo mundo aqui devia saber de que templo, dia como sábado e sacerdote é para fazer com que o povo se aproxime de Deus. Quando não existia mais Adão, Deus colocou o nome sacerdote. Quando não tinha mais viração do dia, Deus disse: agora é sábado. E quando não tinha mais Éden, Deus disse: agora é templo. Mas Éden, Adão e viração do dia só serve para uma coisa: encontrar com Deus. E templo, sábado e sacerdote também só serve para uma coisa, e a única coisa é encontrar com Deus. E Jesus estava dizendo: esse lugar não é um lugar de encontro com Deus. Esse ambiente aqui, nesse templo, não é um encontro com Deus. Não existe Deus aqui nesse lugar. É uma denúncia.
de que a gente gosta de pensar sobre o que é sábado, o que é templo e o que é sacerdote. Por anos a fio, o judaísmo tentou dissecar o que seria sábado, o que fazer no sábado, como vamos fazer no sábado, que horas começa o sábado, quantas horas nós podemos andar, quantos minutos, quantos segundos, o que nós devemos fazer no sábado, o que nós devemos fazer no templo, e não se encontrava com Deus. Jesus disse: eu andei por aí e eu vi um lugar onde não tem Deus. O lugar onde não tem Deus é o templo. Esse lugar deveria ser conhecido como casa de oração, mas aqui não é casa de oração. Essa é uma denúncia. Esse lugar, esse som, essas músicas, tudo isso é para a gente se encontrar com Deus. Nós nos reunimos no domingo para se encontrar com Deus. Aqui é o lugar onde o pregador faz o encontro do povo com Deus. Esse lugar deve ser conhecido como casa de oração. Segunda-feira, 30 de março do ano 33, Jesus faz a primeira coisa. Leia comigo. Versículo de número 18. E de manhã, voltando-se para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou senão folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos vendo isto, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito com a figueira, mas até se este monte disserdes: ergue-te e precipita ao mar, assim será feito. Tudo que pedirdes em oração, crendo, receberemos. Ele continua a denúncia para aquela região fria, religião de ortodoxia morta, religião de atos sem coração e sem fervor, religião sem deleite, sem prazer. Ele diz: está vendo essa figueira? Continua a denúncia ainda. Essa figueira não tem fruto, mas tem folhas. Ela se apresenta diante dos outros como bela, mas elas não servem para nada. A partir de hoje, você, como um símbolo daquela nação e do judaísmo, Jesus disse: você vai secar completamente, porque você não tem fruto, você só tem folhagem. A parábola de Jotão me ensina muito, porque a parábola do Jotão é uma fábula, um faz de conta. No livro de Juízes, Jotão sobe ao monte, o cume do monte em Gerizim, e lá de cima, Jotão fala de uma parábola, de uma fábula, de um faz de conta, de que as árvores nomeou reis sobre si, e vai na figueira, na videira e na oliveira. E quando chega lá e diz: venha tu e reina sobre nós, sabe o que elas falam? Deixaria eu meu mosto, deixaria o meu fruto, deixaria eu o que eu produzo, deixaria eu o que eu... A figueira disse: eu produzo figo. A videira diz: eu produzo o fruto da vide. A oliveira diz: eu produzo o óleo, o azeite. Deixaria eu de produzir esses frutos? A figueira, agora que Jesus Cristo está presente, ela não tem fruto, ela só tem folhagem, é meramente aparente, aparência para ser visto, para ser lembrado, para ser comentado, para ser dito, para ser amado, mas ela não nasce para produzir o fruto que é bem para o outro, porque as folhas é benefício próprio, mas os frutos é benefício para o outro. O fruto é benefício para alguém.
as folhas é benefício para si. Nenhuma árvore produz fruto para si, para ela mesma se alimentar. A árvore produz fruto para o outro. Agora, quando tem folhagens, recebe elogio. Que folha bonita, que árvore que está linda, olha as folhas dela, olha como ela é bela, essa árvore. O pomar não, o pomar é para abençoar o outro. Jesus está fazendo uma denúncia: religião que não tem amor ao próximo, que não ama o outro, religião que vive somente para si. Eu digo para vocês, vocês são belos, mas para si mesmo, vocês não são belos para o outro. Precisamos urgentemente dar frutos. A igreja do Senhor foi feita para gerar frutos para o outro, para o bem do irmão, para o bem da casa de Deus, para o bem do próximo. Não somos vasos de porcelanas. Não somos vasos de porcelana, somos vasos de barro. Vasos de porcelana a gente olha e diz: como ele é lindo. Mas o vaso de barro tem uma preciosidade dentro dele que ninguém vê. Ele não é elogiado, mas lá dentro tem pedras preciosas dadas por Deus. Tem frutos dentro dele. A igreja não é relevante para o mundo porque mostra folhagens, porque é bela, porque tem gente, números. Igreja não foi inventada por Deus e dada para Jesus para ter números, mas para gerar frutos do nosso Senhor Deus, frutos de amor, frutos de graça, de misericórdia, frutos de amabilidade, frutos. Esse é o fruto que permanece de fé. O Senhor está dizendo: igreja do Senhor, levante-se com frutos hoje. Religião que é somente visível, religião que é somente vista, comentada, em uma época que existe uma necessidade de reconhecimentos. Escute algo: Jesus não é o Deus do judaísmo. Eu vejo amigos, inclusive pastores. Jesus veio denunciar essa religião. Jesus é o Deus do cristianismo. Do cristianismo. Depois que ele termina isso, com essa árvore, ele vai no templo novamente. Versículo de número 12. Entrou Jesus no templo e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Derribou as mesas de cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. E disse: está escrito novamente: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tem convertido em covis de ladrão. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e o curou. Vendo então os principais sacerdotes e escribas, maravilharam-se, dizendo: os meninos clamavam no templo: Hosana, filho de Deus. E eles ficaram indignados. Disseram: ouve o que dizes? E Jesus disse: sim, nunca leste? Pela boca desses meninos, dessas crianças saiu perfeito louvor. Deixando, saiu da cidade de Betânia e ali passou a noite. Depois ele vai ao templo. E lá no meio do templo tem pombinhas que eram oferecidas como sacrifícios com os preços onerando. Cambistas que para ganhar a salvação precisava pagar muito caro. Jesus já chegou destruindo os cambistas do templo. (30 de março do ano 33,
Naquela época já tinha gente querendo vender a salvação. Dentro do templo, na casa de oração. A religião, a falsa religião gera isso. Gera uma sensação de que você precisa comprar a sua salvação. Nas igrejas Assembleia de Deus não se vende salvação, aqui é de graça, pela morte de Jesus Cristo na cruz. Aqui você não precisa dar oferta nem dizimar para você ir para o céu. Você faz isso porque é um crente fiel a Deus. Mas aqui a salvação é pela morte de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, que lava todos os seus pecados e te leva para o céu. Meu amigo, você que está aqui, eu quero dizer para você, Jesus Cristo te salvou, você e toda a sua família, de graça, pela misericórdia de nosso Deus. Mercenários, pastores mercenários que vendem a salvação de meu Deus e vendem a fé, mercadores que apresentam um Deus dizendo que precisa comprar com dinheiro. Não existe nenhum ouro da terra, nenhum dinheiro que pague a minha salvação, e nem a sua salvação, o preço foi caro. O milionário dessa cidade não tem possibilidade nenhuma de comprar o que Jesus Cristo comprou por mim. O milagre da salvação foi entregue por Jesus Cristo. Ele disse: tetelestai, consumado está. Mercadores do Evangelho, que prostituiu o Evangelho, não acredite em pregadores, em pastores, em líderes religiosos, que diz para você conseguir o seu milagre, a sua salvação, a cura divina, você precisa dar tanto de dinheiro. Jesus Cristo nesse momento pegou coxo, aleijado e fez uma oração gratuita e curou todos. Nesse lugar aqui nós oramos de graça, e Jesus Cristo cura e faz milagre aqui nesse lugar. Não depositem dinheiro para eles, são mentirosos, vendem a fé. Alguns milagres acontecem no Brasil pela misericórdia de Deus. O Senhor está tendo misericórdia do Brasil e dos pastores. Ele chega destruindo aquelas vendas, destruindo e mostrando uma coisa muito singela, pegando uma criança, colocando no meio, e assim como o jumentinho foi símbolo da humildade, simplicidade, a criança também é singeleza. Singeleza. Hoje propositadamente eu coloquei o Teteu aqui, subi com ele aqui. Eu tenho vontade de que ele fique vendo aqui. A Marina também. O Teteu não tem inimigos aqui nessa igreja. A Marina não tem inimigos aqui nessa igreja. Todas as vezes que ela sai aqui, ela tem mais amigas. E o Teteu tem mais amigos, porque é criança. Jesus olhou para eles e disse: se vocês não se transformarem como essa criança, não entra no reino. Porque a criança quer o bem do próximo. A criança quer abraçar com o próximo. A criança quer brincar com o seu coleguinha. A criança quer ficar junto. Os meus filhos estão aqui, vocês que têm filhos provam disso. Eles estão aqui, eles abraçam vocês, eles amam vocês, eles dão um beijo para vocês. A palavra de hoje é: a verdadeira religião faz bem para o próximo. Faz assim com a sua mão. Hoje o pão e o vinho está aqui, e a lição dessa noite é que o Senhor vai te fazer uma criança. Não tem ninguém maior aqui, todos nós somos filhos de Deus.
Oh, glória! Eu sinto uma unção aqui nesse lugar. Eu sinto que Deus está nos diminuindo à estatura de uma criança, e nós estamos aproximando dEle para pedir a sabedoria dEle. Irmão, escute isso. Pode diminuir, é Ele que cresça e nós diminuímos. Irmã, escute. Quanto mais a gente diminuir, mais a gente parece com Jesus. Quem fica grande, quem fica agigantado, quem acha que é grande, virou um religioso, numa religião fria e ortodoxa. Aqui o maior é uma criança diante de Deus. Nosso Senhor Deus, ergue sua mão para o céu. Louvado seja Deus. A sabedoria de Deus está nesse lugar. O poder de Deus está nesse lugar. O Senhor está renovando os nossos ânimos aqui. Eu sinto que essa noite é uma noite profética, de que Deus está quebrando a religiosidade. Kamai te keve andai, riamai te amaseve andai. De que o Senhor está dizendo: a minha casa, essa casa é casa de oração. Escute bem, como pastor dessa igreja, eu me importo com gente, mas eu me importo com gente crente aqui. Eu quero ver esse povo todo no céu. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de religiosidade é quebrado aqui nesse lugar. A estrada está aberta, o Senhor está abrindo o caminho. Nós estamos entrando por uma porta. Deus está revigorando a gente, e essa igreja tem futuro, e o futuro está na mão do Senhor. O trono de Deus está aqui nesse lugar. Deus colocou o trono dele aqui nesse lugar. Vai te quer andar lá, Majúria. Nós precisamos deixar marcas nesse lugar do reino de Deus. Marcas de amor, marcas de frutos. E Deus vai usar você, minha irmã, e vai usar você, meu irmão, para a glória dele, para a glória do Senhor Jesus. Você quer orar? Curve a sua cabeça aí onde você está.